Olá, bom dia, Pai do Senhor, como você estás? Bem, vamos ao nosso devocional de hoje e é tremendo como o Senhor está falando dentro do mesmo ponto. E eu quero hoje chamar a tua atenção mais uma vez. E o nosso devocional de hoje se chama Começando Agora. E o texto bíblico está em 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Uau! Olhem isso! O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para que os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo um bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então o faça, de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizará trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. E a Ele seja glória e o poder para todo o sempre. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Olhem isso. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, olhem isso, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, olhem isso, porém que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Olhem isso! E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Tremendo! Aleluia! Quando a biópsia da minha irmã mais velha revelou um câncer no final de fevereiro de 2017, mencionei aos meus amigos: preciso passar o máximo de tempo possível com a Caroline. Começando agora. Alguns me disseram que os meus sentimentos eram uma reação exagerada às notícias, mas ela morreu em 10 meses. E mesmo eu tendo passado horas com ela, quando amamos alguém, nunca há tempo bastante para o nosso coração amar o suficiente. E é verdade. Nós precisamos entender que a gente tem que parar com esses sentimentos que permeiam nossa alma contra o outro. E se o Senhor está falando aqui, e não sou eu, é o Senhor aqui nos devocionais que Ele tem nos dado nos dias de hoje. Ontem mesmo, no programa de uma amiga minha, era um pastor que está no México, ok? E é um programa de uma amiga minha, de Jesus em las Naciones. E por alguns problemas que ela estava a passar, eu fiquei no lugar dela, para receber esse pastor que tem o seu ministério. E é interessante, sabe o que? Ele pregou a mesma coisa, ele ministrou a mesma coisa que eu, que estou aqui em São Paulo, capital de São Paulo, no domingo. O pastor que pregou em nossa igreja pregou a mesma coisa. E o que ele pregou? Ele pregou que podemos passar uma vida inteira na igreja e chegarmos diante de Deus, diante do Senhor, e Ele falar: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Os seus frutos têm me negado.
Frutos como? Obras como? Porque estamos sendo analisados pelo Senhor. Vós sois sal e luz desta terra. Um sal sem sabor não dá gosto na comida, não é verdade? Ou um lugar, um ambiente escuro, e ali você coloca uma luz bem fraquinha debaixo de algum móvel. Vai trazer luz ao ambiente? Não. Então, quando o Senhor Jesus fala, vós sois sal e luz desta terra, sou eu e você. Mas o que nós temos feito mediante a isso? Nós às vezes ficamos criando situações. Nós muitas vezes achamos, mas eu sou cristão, por que eu tenho que passar por tantas aflições? Mas a gente se esquece daquilo que Jesus passou. Jesus, aonde ele ia, iam os fariseus com ele. Ontem começou uma série sobre o apóstolo Paulo. E como ele era defensor da lei. Ele estava agindo de maneira correta, assim, aos seus olhos, porque ele era defensor da lei de Moisés. Mas quando ele entendeu verdadeiramente o que aqueles discípulos de Cristo estavam fazendo, a vida dele mudou completamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo o tempo ministerial de Paulo, aonde ele passou? Preso aqui, preso ali, julgado aqui, julgado ali. O que eu quero dizer? Por que Paulo, o homem que teve um encontro poderoso com o Senhor, que foi abençoado, depois que ele entendeu quem era Cristo verdadeiramente, ele passou o seu ministério mais preso, sofrendo perseguição. Por quê? E eu vou te explicar um pouquinho para que você entenda quando aqui estamos lendo o que Pedro está dizendo. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza caída, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não desistirmos, olhe aí. Se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Quando nós buscamos viver das obras da carne caída pelo pecado, que é o que? Maledicência, ira, raiva, falta de domínio próprio. Que mais? Ele vai mais além. Pastora, mas eu não bebo mais. Mas eu não cometo mais imoralidade, feitiçaria. Mas olha sobre a nossa natureza caída como é. Discórdia, hostilidade, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas. São situações, sentimentos que eu e você temos. E que muitas vezes temos deixado essa natureza que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Cuidado! Não permita que a sua carne, a sua natureza caída sobressaia. Vá buscar o Espírito de Deus que diz amor, paz, alegria, domínio próprio, resiliência. Então, quando ele fala aqui para nós, olha, as aflições que você tem passado é para que você reflita sobre a mesma coisa que o Senhor passou por você. Por isso, vamos juntos buscar este equilíbrio. Não deixemos a nossa natureza caída nos dominar. Quando a gente escutar algo ou quando a gente olhar para alguma coisa, fechemos a boca, nos afastemos dos que gostam de uns comentários maldosos. Fecharmos os olhos para não julgarmos o outro e deixarmos o Senhor nos usar dentro daquilo que o apóstolo Pedro fala. Se você tem o dom de ajuda, vai lá, vai ajudar. Se você tem o dom de falar, vai lá. Deixe Deus te usar.
Deixe Deus usar tua boca. Vai lá. Deixe o Senhor te usar como instrumento poderoso nas mãos dele. E eu tenho certeza que essa falta de amor que tem sido muito forte no nosso tempo será transformado em meu ser e no seu. Por isso, Pai, agradeço a este devocional de hoje e que sigamos buscando viver o que o Senhor quer de nós e não o que a nossa natureza caída deseja. Pai, obrigada por este devocional de hoje. Continue falando conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração.